Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre transformações trigonométricas, tá? Nós vamos estudar a adição e a subtração de arcos. Então, o que são essas transformações trigonométricas? Elas são usadas, no geral, para descobrir o valor de seno, cosseno, tanto da soma quanto da diferença de dois arcos. E também serve para a gente transformar adições de arcos em produto. E essas transformações trigonométricas, elas são fórmulas, ou então métodos usados para calcular essas operações. E aí, para a gente calcular essas operações, nós vamos precisar das razões trigonométricas. O que são essas razões trigonométricas? É um conjunto de valores para cada valor de arco. Nós temos uma tabela e nessa tabela tem os valores do arco para cada ângulo. Então, nós temos lá valor de seno, cosseno, tangente, mas nós vamos focar aqui apenas na parte de seno e cosseno. As transformações trigonométricas, como eu falei para vocês, as 4 mais importantes estão listadas aqui. Sendo que na aula de hoje nós vamos estudar as duas primeiras, que é a soma e a subtração de seno. Então nós temos aqui seno de A mais B e seno de A menos B. Esse A e esse B aqui, gente, é só para representar os valores dos ângulos que nós vamos ver lá na frente. Então na aula de hoje nós vamos estudar aqui essas duas primeiras transformações trigonométricas. E nas próximas aulas nós vamos estar vendo o restante. Então vamos lá, vamos entender aqui, olha só. Essa tabela de razões trigonométricas, nós vamos utilizar ela com frequência, porque aqui nós vamos encontrar, olha só, o valor para cada ângulo, ou os principais ângulos, os ângulos mais importantes, nós vamos ter aqui os valores dele de radiano, de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tudo isso aqui a gente já estudou, Mas a gente vai focar na parte de seno e cosseno, que é o que a gente vai precisar. Então essa tabela é bem completa, só que a gente vai focar aqui na parte de seno e cosseno. E aí nós temos os principais ângulos, olha só, 0, 30, 45, 60, 90, até o 360. Então nós vamos precisar desses valores que estão aí, tanto de seno e cosseno, para que a gente possa fazer nossas transformações trigonométricas. Então vamos lá para ver como é que a gente faz isso. Aqui nós temos o seguinte, nesse exemplo pede para a gente fazer a soma do seno de 45 mais 30, ou seja, seno de 45 mais 30. Como eu sei que é a soma, eu vou usar essa expressão aqui, olha só. Seno de A mais B é igual a seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Então essa é a expressão que eu uso para fazer a soma de senos. Então aqui, olha só, seno, nós vamos estudar só a parte de seno hoje. Seno, 45 graus mais 30. Quem é esse 45 graus aqui que está no lugar? Ele é o valor do A. Quem é o 30? É o valor do B. Então já está na ordem, não tem como vocês confundirem. E aqui pede para você pegar, seno de A. Quem é o A? 45. Então eu vou substituir agora essas letras A e B por esses dois valores de ângulos aqui. Olha só como é que vai ficar. Seno de 45 mais 30, porque eu já sei que o 45 é o A e o 30 é o B. E eu sei que eu vou fazer a soma deles. Vai ser igual. Quem é o seno de A? Quem é o A, primeiramente? O A é 45, então seno de 45 graus. Vezes o cosseno de B. Quem é B? B é 30. Se B é 30, cosseno de 30 graus. Mais, estou seguindo a fórmula, seno de B. Quem é B? 30, então seno de 30. Vezes cosseno de A. Quem é A? 45, então cosseno de 45. Então vejam, a gente substitui aqui as letras pelo valor dos ângulos que eu tenho aqui, A e B, nessa ordem. Então aqui, repetindo de novo, seno de A, o A é 45, então é seno de 45. Cosseno de B, quem é B? B é 30 graus, então vai ser cosseno de 30. Mais seno de B, quem é B de novo? B é 30 graus, então seno de 30 graus. Vezes cosseno de A. A é quem? É 45 graus, então vai ser cosseno de 45. E agora, gente, é fácil. Agora é só vocês ir lá naquela tabela e procurar os valores de seno de 45, cosseno de 30. Seno de 30, cosseno de 45. E a gente substitui aqui. Vamos ver como é que fica. Olha só. Repete aqui, seno de 45 mais 30, para eu saber o que eu estou fazendo, tá? Eu estou fazendo a soma desses dois ângulos aqui. Lá na tabela, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Vezes, lá na tabela, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então você substitui, olha só. Seno de 45,
raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Sinal de mais, seno de 30 é 1 sobre 2, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Pronto, eu substituí. Então aqui não tem muita dificuldade. Você vai lá na tabela, consulta quanto é que é o valor do ângulo e coloca aqui. E agora nós vamos fazer, né, essa operação aqui. Como é que eu faço essa operação? Olha, quem está aqui em cima, se tiver dentro do radical aqui e dentro do outro radical aqui, você pode multiplicar esses valores que estão dentro do radical. Então se eu multiplicar aqui, olha só, 2 vezes 3 vai dar 6, não é? Então vai dar raiz de 6. E aqui embaixo, se eu multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4. Sinal de mais. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse 1 eu não posso multiplicar aqui, ó, porque ele não está dentro do radical. Mas aqui subtende que tem 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Eu nem preciso colocar 1 aqui se eu não quiser. Então, 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. E aqui embaixo, 2 vezes 2 vai dar 4. E agora, como é que eu faço aqui? Eu posso somar valores com radicais diferentes? Não, eu não posso somar isso aqui. Olha só, gente, eu não posso somar, porque aqui é raiz de 6 e aqui é raiz de 2. Para mim poder somar, eles teriam que ser iguais. Então, como é que eu faço nessa situação aqui? Eu vou conservar o denominador, que é igual para os dois, ó, é 4 e 4. Eu vou conservar e repetir os dois em cima somando. Olha só como é que fica. Seno de 45 mais 30 vai ser igual raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 apenas. Então, esse resultado aqui é o resultado dessa soma de seno de 45 mais 30. Por quê? Porque eu não posso fazer aqui a soma desses dois valores, porque eles têm valores de radicais diferentes. Aqui é raiz de 6, aqui é raiz de 2. Se fosse multiplicando ao invés da soma aqui, eu poderia, porque era só multiplicar quem está dentro do radical por quem está dentro do radical. Nesse caso aqui eu não posso fazer isso, nem na soma e nem na subtração. Eu só posso fazer se eles forem iguais. Como eles são diferentes, eu vou repetir os dois, né, e colocar o mesmo denominador para eles, porque tanto aqui quanto aqui o valor é 4. Então cheguei na minha resposta. Vamos ver mais um exemplo aqui agora, só que da diferença. Olha só, seno de 120 graus menos 30. O que muda em relação à outra fórmula anterior? Muda apenas o sinal. Então, vai ser seno de A menos B, igual a seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. A única coisa que muda com relação à fórmula anterior é apenas esse sinal aqui. Olha só, que lá na outra é mais, quando eu estou somando os dois ângulos, e aqui é menos, só muda isso. O jeito de você fazer e calcular isso aqui vai ser igual ao outro. Eu tenho que pegar aqui, ó, 120 representa o A e 30 representa o B. Então, eu vou substituir aqui agora. Então, seno de 120 menos 30, que é o valor de A, 120, e o valor de B, que é 30. Seno de A, quem é A? 120, então é seno de 120. Vezes cosseno de B, quem é B? 30, então vezes cosseno de 30. Menos, que é o que muda com relação à fórmula anterior, então menos aqui. Seno de B, B é 30, seno de 30. Vezes cosseno de A é 120, cosseno de 120. Da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, a gente vai procurar agora esses valores aqui, olha só, de seno e cosseno, lá naquela nossa tabela. Então, vai ficar seno de 120 menos 30 vai ser igual. O seno de 120 lá na tabela é raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos, olha só, que aqui o sinal de menos agora, seno de 30 é 1 sobre 2, vezes o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Tá? Então agora nós vamos fazer a mesma coisa, fazer a operação entre esses valores aqui. Então como é que fica? Repito aqui, seno de 120 menos 30. E agora, esses valores que estão na raiz, olha só, raiz de 3 e raiz de 3, eu posso multiplicar esses valores. Então 3 vezes 3 dá 9, então dá raiz de 9. E aqui embaixo eu posso fazer 2 vezes 2, 4. Então tenho raiz de 4 sobre 9. E aqui, pessoal, olha só, cuidado com o sinal. Esse aqui é o sinal de menos, que é da fórmula aqui. E esse menos aqui é o valor desse cosseno de 120. Mas eu faço o jogo de sinal entre eles, ó. Menos com menos fica mais. 1 vezes 1 dá 1. E aqui embaixo, 2 vezes 2 dá 4. O que acontece aqui agora? Agora nós temos que fazer a soma desses dois valores. Só que eu tenho que observar o seguinte. Esse raiz de 9 tem raiz exata? Tem. Então a gente vai extrair. Então toda vez que tiver uma raiz exata, vocês façam a extração dela. Senão pode deixar o valor dentro do radical. Então como é que fica?
Olha só, seno de 120 menos 30. Aí eu vou colocar todos eles com o mesmo denominador, porque é tanto aqui quanto aqui é igual, é 4. Então vai ficar raiz de 9 mais 1 sobre 4. Eu coloco só um denominador para os dois. E agora eu vou ver, tem raiz de 9 exata? Tem. Raiz de 9 é 3. 3 mais 1 sobre 4. 3 mais 1 é 4. 4 sobre 4, se eu dividir 4 por 4, vai dar igual a 1. Então, nosso resultado aqui, né, da subtração de seno de 120 menos 30 é igual a 1. A gente chega na resposta final. Vamos ver esse último exemplo, que é com letras, com valores diferentes. Então, eu tenho aqui seno de π mais x. Como é que a gente resolve? É mais fácil ainda do que os exemplos anteriores. Vocês podem até achar difícil quando envolver letra, mas acaba se tornando mais fácil. Só lembrando que o seno de π e cosseno de π, pessoal, tem na tabela, tá bom? O π ele é a única letra assim, que tem lá na tabela o valor tanto para seno quanto para cosseno. É só vocês procurarem que tem lá. Então, é uma soma. Se é uma soma, eu vou utilizar, né, seno de A mais B. Vai ser igual seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. E aqui nós vamos substituir. Seno, quem vai ser o A? O nosso A vai ser π. E quem vai ser o B? O nosso B vai ser x. Então, eu vou substituir. Seno de A, o A é π. Então, seno de π vezes cosseno de B. Quem é B? É x. Então, cosseno de x mais seno de B, quem é B, de novo, é x. Então, seno de x vezes cosseno de A, quem é A, π. Então, vezes cosseno de π. E aí, como eu disse para vocês, tem lá na tabela o valor de seno e cosseno para π. Então, a gente procura na tabela, nós vamos descobrir que o seno de π na tabela vale 0. Então, 0 vezes cosseno de x não tem. A única letra que tem na tabela é para π. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir cosseno de x. Mais seno de x também não tem, então você repete seno de x vezes cosseno de π tem na tabela? Tem, vale menos 1, então você coloca aqui entre parênteses menos 1. E agora nós vamos resolver, então vejam como é fácil, 0 vezes cosseno de x, qualquer coisa, pessoal, multiplicada por 0, seja número ou letra, vai dar sempre 0. Então 0 vezes cosseno de x vai ser 0. E aqui, olha só, que sinal é esse? Sinal de mais, e aqui é menos. Então, mais com menos dá menos. E 1 vezes seno de x dá seno de x. Estou multiplicando por 1, então dá a mesma coisa. Vai dar menos aqui por conta desse jogo de sinal. Olha só, mais vezes menos dá menos. Menos seno de x. Então, aqui nós chegamos à nossa resposta. Então, vejam, é até mais fácil quando vem letras. Porque fica mais fácil de vocês calcularem, tá? Então, não imagine que, porque só tem letra, não tem o que eu procurar. Então, o valor de π tem para seno e cosseno, tá? E quando vier outra letra que não seja π, é só vocês repetirem ela.